Amigos, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, para a glória de Deus. Voltamos com mais mensagens que edificam, para edificar a sua vida e a sua família. Hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma mensagem que está escrito. Olha, essa mensagem, ela está no livro de Marcos, Mateus, Lucas e João. Só que nós vamos estar destacando aqui, somente aqui em Mateus, mas eu vou estar comentando também algumas passagens de Marcos, Lucas e João também. Eu vou estar lendo aqui no livro de Mateus. Olha, é livro de Mateus, o capítulo 14, o versículo 13. É sobre a primeira multiplicação dos pães. E diz assim: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mo aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, o abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Eu vou estar lendo mais essa parte aqui de Mateus. Mas eu vou estar comentando também em Marcos, Lucas e João. Então eu anotei aqui no meu caderno, eu fiz algumas anotações sobre a multiplicação de pães, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então é uma mensagem que Deus falou no meu coração, por isso que eu estou compartilhando com vocês. Diz assim, sobre a multiplicação dos pães, que jamais podemos esquecer quem é Jesus e o que ele fez. No livro de João, capítulo 6, versículo 6, diz que Jesus fez isso para experimentar, porque ele sabia o que fazer, e nós muitas vezes não sabemos o que fazer. Então aqui no livro de João 6,6, diz que Jesus, ele viu que a multidão estava cansada, já havia 3 dias que estavam com Jesus, então diz que Jesus olhou para a multidão e teve íntima compaixão dela, porque ele percebeu que a multidão estava cansada, sem comer, e ele perguntou para os discípulos: o que nós vamos fazer? Né? E aqui no versículo 15, diz que sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, disse: não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles falaram para os discípulos. Jesus falou para os discípulos: então prepara comida vocês para eles. Mas lá em João 6,6 diz que Jesus, ele fez isso para experimentar os discípulos, porque Jesus sabia o que havia de fazer. Jesus sempre sabe o que há de fazer para as nossas vidas, porque por isso que é necessário nós sempre andarmos em comunhão com Deus, buscarmos a presença dele. Então aqui foi a primeira multiplicação de pães, foi o que deu para entender. Então Jesus o que? Ele multiplicou, aqui no versículo 18, no 16, melhor dizendo, Jesus disse, no finalzinho, não tem, no versículo 17, e os discípulos disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo aqui. Então trouxeram a Jesus, e Jesus pediu que sentasse
a multidão na relva. Tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, saciaram, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então essa foi a primeira multiplicação dos pães. Então Jesus, ele multiplicou, ele fez a obra completa, fez o milagre. Já aqui, olha, no mesmo livro de Mateus, essa foi a primeira multiplicação dos pães. Vamos agora na segunda multiplicação. Olha, Jesus fez o milagre, Jesus multiplicou, Jesus saciou a fome da multidão. Além de Jesus estar saciando a fome, o seu espírito, fortalecendo o espírito daquele povo, Jesus também saciou a fome espiritual. Ele multiplicou os pães e os peixes. Então, já, no mesmo livro, Mateus, no capítulo 15, e o versículo é o 29. Aqui nós vamos estar aprendendo sobre a segunda multiplicação de pães. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui para que não fique muito extenso o vídeo, mas eu vou estar compartilhando com vocês aquilo que Deus falou no meu coração. Então aqui na segunda multiplicação de pães aconteceu a mesma coisa. Então eu estava estudando, eu vou pegar meu caderno aqui, então eu anotei aqui na primeira multiplicação de pães. Eram 5 pães e 2 peixes. Havia alimento ali. Havia alimento, mas pouco. Jesus multiplicou na primeira multiplicação de pães. E os que comeram na primeira multiplicação foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Na segunda multiplicação dos pães, haviam 7 pães e uns poucos peixes. Os que comeram eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. As anotações que eu fiz aqui na primeira multiplicação e na segunda. Quantidade de alimento diferentes, número de pessoas diferentes. A situação a mesma e Jesus também, ele não muda, ele é o mesmo. Então aqui, no versículo 29 do capítulo 15, aqui rapidamente, na segunda multiplicação dos pães, partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus e ele os sarou. Então, nessa primeira passagem da primeira multiplicação de pães, não houve diferença alguma. Aconteceu o mesmo fato. Trouxeram a Jesus pessoas que precisavam receber cura, precisavam receber libertação. Aconteceu o mesmo dos milagres. Jesus, ele opera os mesmos milagres. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e permanece para sempre. Então, os discípulos viam que Jesus, ele fazia o sobrenatural acontecer. Então, não foi diferente aqui. Então, Jesus curou e sarou a todos que estavam ali, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos andar e os cegos ver, e glorificava a Deus. Então, na primeira multiplicação de pães, houve também esse mesmo milagre. Houve Jesus, onde ele passa, acontece milagres, curas extraordinárias. Ele traz a solução. No 32, e Jesus, chamando seus discípulos, disse: eu tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias. Olha, novamente acontecendo a mesma situação da primeira multiplicação de pães. E já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Eu não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Seus discípulos disseram, olha o que os discípulos disseram: de onde nos viriam num deserto tanto pães para saciar tal multidão? E a primeira multiplicação de pães? Os discípulos não estavam lá? Eles não viram o que Jesus fez? O que aconteceu aqui para eles fazerem essa pergunta para Jesus? Eles deveram dizer para Jesus: Jesus, o Senhor sabe de tudo que nós precisamos. Na primeira, houve um fato lá atrás que nós lembramos, que aconteceu essa mesma situação, e o Senhor deu a solução. O Senhor multiplicou os pães, multiplicou os peixes. Senhor, aqui não vai ser diferente. O Senhor sabe tudo, o Senhor vai fazer algo acontecer. O Senhor faz como está fazendo. O Senhor curou os coxos. Houve cura, libertação aqui dessas pessoas que trouxeram os pés do Senhor. O Senhor vai nos dar a solução. Mas o que? Eles não falaram isso para Jesus. Eles falaram que de onde nos veriam num deserto tantos pães para saciar tanta multidão? Jesus disse-lhes:
quanto pães tendes? Eles disseram, 7 e uns poucos de peixinhos. Então, novamente Jesus mandou que a multidão se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos. E os discípulos da multidão, e todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se a outro território, de Magdala. Olha só, a mesma situação. E Jesus, ele não muda, ele é o mesmo. Nós que mudamos. Então, nós não devemos o que? Nos concentrar naquilo ao qual nós não vamos ter solução. Se concentre no milagre, se concentre na fé em Jesus. Então, os discípulos aqui, o que aconteceu com eles? Eles esqueceram dos milagres que Jesus fez, eles esqueceram quem era Jesus e do que Jesus fazia. Então, é a mensagem que eu deixo para você. Aqui eu marquei no caderno. Quantidade de alimento diferentes, mas Jesus multiplicou. Número de pessoas diferente, mas Jesus que saciou a fome de toda aquela multidão. E o número e a situação a mesma. E Jesus também, ele é o mesmo, ele não muda. Então, independente da situação, Jesus não muda. Clame a ele vai te dar a solução, ele vai te dar aquilo que você precisa. Então, eu anotei aqui no meu caderno, aqui uma observação nas duas passagens. Jesus teve íntima compaixão do povo, curou os enfermos, fez muitos milagres. O que é milagre? Algo que não se explica. Além de estar alimentando espiritualmente o povo, pois ele estava dando sua palavra e curando seus físicos. A multidão estava com fome. Jesus curou, Jesus não somente estava alimentando o espírito, mas alimentou também o físico. E Jesus tem poder, e ele é o que supre todas as nossas necessidades. Ele tem poder para isso. E a pergunta, o que nos faz esquecer de quem Jesus é e do que ele fez? O que te faz esquecer de quem Jesus é e de que ele fez na sua vida e está fazendo? Então não esqueça, não vamos ter a mesma atitude dos discípulos, esquecer quem é Jesus, esquecer dos milagres que ele fez lá e aquela mesma situação que ele estava passando, eles esqueceram. Falou, de onde nos viriam no deserto todo pães para alimentar esse povo? Lá em João 6,6, deixa eu olhar aqui se é isso mesmo, porque eu marquei isso, João 6,6. Aqui diz que Jesus fez isso para experimentar eles, para ver o que havia no coração deles. Porque Jesus bem sabia o que havia de fazer. Então Jesus, ele sabe, mas tem coisa que ele permite para nos experimentar. Então a pergunta é, o que faz nós nos esquecermos de quem Jesus é e do que ele fez nas nossas vidas? Então eu fiz aqui muitas coisas, as circunstâncias, o cansaço, a incredulidade, a falta de comunhão com ele, a preocupação com outras coisas. Os discípulos estavam preocupados com a multidão, vendo a multidão daquele jeito com fome, se preocuparam, nossa, como que eles vão comer? Então eles se concentraram na dificuldade do povo, eles se concentraram ali naquelas circunstâncias, nas necessidades no físico. Não se concentre naquilo que você está passando, mas se concentre na sua fé, na palavra de Deus, de quem é Jesus, o que ele fez e o que ele está fazendo na sua vida. Se concentre, não esqueça do que ele fez e do que ele está fazendo. Porque se nós não nos concentrarmos na fé, no poder de Deus, nós vamos pensar naquela mesma situação. E agora? O que vai acontecer? Não tem mais resposta. Eu estou perdido. Você vai pensar a mesma coisa, você vai ter pensamentos incrédulos e os seus pensamentos vão fazer você agir de uma forma incrédula. Se você tem pensamentos incrédulos, você vai agir de uma forma incrédula. Se você não crê, você vai agir de uma forma como se você nunca conhecesse quem é Jesus e o que ele fez. Então não vamos repetir as mesmas atitudes dos discípulos, esquecer quem é Jesus. Concentre a sua fé na palavra de Deus, naquilo que ele fala no teu coração. Jamais esqueça de quem é Jesus e do que ele fez na sua vida e do que ele está fazendo. Essa é a mensagem que eu deixo para edificar a sua vida, edificar a sua família, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.